Graça e paz, seja bem-vindo à nossa quarta aula sobre o livro do profeta Abacuque. Na aula anterior, nós estudamos a primeira resposta de Deus. Assim, Deus estava revelando a Abacuque que ele estava levantando a Babilônia e o seu irresistível exército para marchar por todo o mundo e contra o reino de Judá. Nesta aula, nós estudaremos o segundo dilema do profeta Abacuque. No primeiro dilema do profeta Abacuque, Abacuque estava perplexo com o que ele estava vendo na terra. Ele estava inquieto, perturbado com o silêncio de Deus e com a inação de Deus diante da injustiça, da impiedade, da opressão, da impunidade, da infidelidade do povo de Judá. Agora, neste segundo dilema, Abacuque está perplexo com o que ele ouve do céu. Se antes ele estava perturbado com o silêncio de Deus, agora o que o perturba é a voz de Deus. Se antes ele estava perplexo com a inação de Deus, agora o que o deixa em crise é a ação de Deus. Nós vamos estudar o capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. Nós podemos dividir esse trecho das Escrituras em 3 partes. A majestade de Deus, no versículo 12, a fragilidade de Judá, do versículo 13 ao versículo 15, e a arrogância dos caldeus, do versículo 16 ao 17. A majestade de Deus nós podemos ler no capítulo 1, no versículo 12. E Abacuque diz o seguinte: Ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Diante da revelação de Deus, Abacuque vai recorrer a Deus em oração e em intercessão. E para isso, Abacuque vai lembrar da majestade de Deus para tentar compreender os propósitos de Deus. Assim, nós podemos perceber nessas passagens que Abacuque vai buscar consolo em 4 aspectos. Primeiramente, nos atributos de Deus. Também na soberania de Deus. Ele vai pensar nos propósitos de Deus e vai concluir na garantia de Deus. Refletindo sobre esses 4 aspectos, Abacuque vai então buscar consolo naquela revelação que Deus estava trazendo para ele. Portanto, vamos analisar cada parte do que Abacuque falou em sua oração. Primeiramente, ele diz: Ó Senhor. E aqui ele faz o uso do nome de Deus, Yahvé, Jeová, que significa eu sou, o autoexistente, aquele que é e está presente. Dessa forma, Deus se revelou a Moisés, no momento em que Deus livra o seu povo da escravidão do Egito e estabelece com o seu povo uma aliança. Então, Abacuque está, ao citar o nome de Deus, fazendo referência ao Deus da aliança, a fidelidade que Deus tem pelo pacto estabelecido com seu povo. Em sua oração, ao fazer referência, meu Deus, Abacuque está tratando de um Deus que é pessoal. Ele está pensando na pessoalidade de Deus, num Deus que se relaciona com o seu povo e que se relaciona com o profeta e que ele conhece na intimidade. Não é um Deus distante, um Deus indiferente, mas é o meu Deus. Ainda, Abacuque faz referência à santidade de Deus, meu santo.
E com isso Abacuque está se referindo a um Deus que é puro, que não tem pacto com a maldade, com o pecado, com o erro. E o que está acontecendo aqui é o atributo de santidade de Deus diante da perversão tanto do povo de Judá quanto dos caldeus que estavam vindo para destruir Judá. Tu que és eterno, faz referência à eternidade de Deus, a um outro atributo de Deus. É um contraste com o Deus dos babilônicos, dos caldeus. Os babilônios acreditavam na sua própria força. O Deus deles era a própria força. E Abacuque faz uma referência à eternidade de Deus. Enquanto os caldeus acreditavam num poder que é passageiro, o Deus de Abacuque é um Deus que é desde a eternidade. Nossa rocha faz referência à imutabilidade de Deus. Deus é imutável, ele não muda nos seus propósitos. Ele havia estabelecido uma aliança com seu povo, um pacto com o reino de Judá. Portanto, Abacuque está se referindo a um outro atributo de Deus, que Malaquias, capítulo 3, verso 6, vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo, é que vós não sois consumidos. E por fim, Abacuque faz referência ao envio da Babilônia. Enviaste a Babilônia. Não foi ela quem se levantou espontaneamente contra o reino de Judá. Não é uma questão geopolítica. Não é uma questão da vontade do homem. Mas o Deus soberano, que está no controle da história, é quem está conduzindo essa situação. Então, com esses 6 atributos de Deus, Abacuque vai procurar compreender a revelação de Deus e o seu propósito, e com isso buscar consolo nas palavras de Deus. Primeiramente, a natureza de Deus, a fidelidade, a pessoalidade, a santidade, a eternidade e a imutabilidade de Deus eram garantias para Abacuque. A soberania de Deus em enviar os babilônios implica que Deus estava na direção da história. Também ele busca consolo nos propósitos de Deus, e essa é a conclusão que ele vai chegar desses atributos. Enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Deus não estava enviando a Babilônia para destruir o povo de Judá, exterminar o povo da aliança. Mas para Abacuque, firmado nesses atributos, Deus estava enviando a Babilônia para disciplinar, portanto, corrigir, restaurar o povo. E assim ele chega numa garantia de Deus. E ele pode concluir: certamente não planejas nos exterminar. O plano de Deus não é a extinção do povo da aliança. Esse povo está destinado. O que Deus tem é um destino de vida e não um destino de morte. Um destino de bênção e não um destino de maldição. Abacuque nos lembra, então, da importância de conhecermos a majestade de Deus para compreendermos os seus propósitos e os seus planos na nossa vida. Numa segunda parte do capítulo 1, do verso 13 ao verso 15, Abacuque vai pensar agora sobre a fragilidade de Judá. E isso vai fazer com que ele levante diversos questionamentos. No verso 13, mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Aqui, Abacuque vai enfrentar uma dificuldade na sua compreensão. Deus sendo puro e não suportando ver o mal e a opressão, como isto poderia estar acontecendo? Então Abacuque levanta o seu primeiro questionamento. Por que um Deus santo usa o perverso?
Ele estaria usando um povo ainda mais perverso do que o reino de Judá para disciplinar o seu povo. O dilema de Abacuque está em como conciliar a santidade de Deus com a presença do mal. No verso 13 ainda, ele levanta mais duas questões. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Então a fragilidade do povo de Judá não ia permitir que eles resistissem o avanço dos babilônios. E Abacuque levanta dois questionamentos. Por que Deus permanece indiferente aos perversos? Por que Deus fica calado diante dessa situação? E o dilema está em como conciliar a onipotência de Deus com sua tolerância. Deus tem todo o poder, como ele estava permitindo e tolerando que o mal prevalecesse sobre o povo. No verso 14, Abacuque vai falar ainda sobre esta fragilidade de Judá. Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos. Qual é a nossa importância, afinal? Que valor nós temos? Somos apenas criaturas do mar. Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie. Nós não temos um líder. Nós não temos quem nos conduz. E assim, Abacuque levanta esse questionamento. Por que Deus permite a fragilização do seu povo? Isso quer dizer que o dilema está em como conciliar o amor de Deus pelo seu povo e a presença e a existência do sofrimento do povo, permitindo essa fragilização. No verso 15, ele vai dizer: seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes, enquanto eles se alegram e festejam. Então Abacuque está vendo o tratamento que os babilônios estariam dando. Eles seriam apanhados um a um, como um peixe é apanhado no anzol. E também apanhados em multidões, arrastados pelas redes, como os peixes são retirados do mar. E pior do que isso, a zombaria, a crueldade dos babilônios. Enquanto estariam fazendo isso, estariam se alegrando e festejando. Portanto, Abacuque vai questionar por que Deus permite a entrega total do seu povo nas mãos de um povo ainda mais ímpio. E a crise está em como conciliar a permissão de Deus no sucesso do ímpio. No capítulo 1, verso 16 e verso 17, Abacuque vai refletir sobre a arrogância dos caldeus. Então, eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Abacuque está então levantando mais um questionamento. Por que Deus permite a autodivinização do ímpio? Pois o que os babilônios fariam era atribuir a sua vitória ao seu poderio bélico, à sua máquina de guerra, aos seus exércitos, à sua capacidade pessoal. Eles estariam se autodivinizando. E o dilema está em como conciliar a divindade de Deus com a idolatria desse povo, dos caldeus, enfim, a idolatria do homem. No verso 17, Abacuque ainda levantará mais dois questionamentos. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Então Abacuque questiona: por que Deus não pune o perverso? Por que Deus
não detém o perverso. E o dilema está em como conciliar a justiça de Deus com a perversidade do homem. Todos esses questionamentos de Abacuque, no seu tempo, podem ser feitos nos nossos dias, quando nós observamos a injustiça, a maldade no mundo, quando nós vemos histórias de extrema crueldade, em que pessoas estão sofrendo na mão dos poderosos, quando nós vemos o ímpio prevalecendo sobre o justo, e Deus parece em silêncio, parece não agir, parece tolerar com toda esta situação. E esse dilema de Abacuque é um dilema que vem ao longo de toda a história. Os homens têm questionado e parado para refletir sobre essa questão. Porque Abacuque inicialmente tinha um primeiro dilema: como conciliar a santidade de Deus com a perversidade de Israel, do povo de Judá. Agora, como conciliar a santidade de Deus com a soberba da Babilônia? Então a crise de Abacuque está em conciliar tanto a santidade de Deus com a perversidade que se encontra no povo de Deus e com a soberba que se encontra no ímpio. O conflito maior que se estabelece é chamado de o problema do mal. Como um Deus que é fiel, santo, eterno, imutável, puro, pode coexistir com a presença do mal no mundo. O problema do mal tem sido estudado ao longo dos séculos. O estudo dessa questão é chamada de teodiceia. Como explicar a existência de um Deus onisciente, poderoso e bom, em face da presença do mal no universo? Epicuro, um filósofo grego que viveu entre 341 e 270 anos antes de Cristo, pensando sobre os atributos de onisciência, onipotência e benevolência de Deus, estabeleceu um paradoxo, que foi chamado de o paradoxo de Epicuro. E o que Epicuro está propondo é um silogismo. Ele está fazendo uma comparação entre Deus e seus atributos com a existência do mal. A onisciência é um atributo de Deus que diz que o conhecimento de Deus é ilimitado. A onipotência, de que o poder de Deus é ilimitado. E a onibenevolência, de que a bondade de Deus é ilimitada. Então, como explicar a existência do mal? Epicuro vai dizer o seguinte: sendo Deus onisciente e onipotente, ele tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele. Contudo, não o faz, porque não quer. Logo, não é benevolente. O segundo ponto que ele coloca: sendo Deus onipotente e benevolente, tem poder para extinguir o mal e vontade de fazê-lo. Contudo, não o faz. O mal está ao nosso redor, nós estamos vendo, ele é real. E ele não o faz porque não sabe o quanto de mal existe e onde o mal está. A conclusão lógica é que ele não é onisciente. Um terceiro ponto: sendo Deus onisciente e benevolente, ele conhece todo o mal que existe e quer extingui-lo. Contudo, não o faz, porque não consegue. Logo, não é onipotente.
Esse é o paradoxo de Epicuro, em que, baseado nesses atributos e a realidade do mal, existe um grande conflito em como conciliar a existência de Deus com a presença do mal. Se pensarmos um pouco sobre isso, veremos que existem soluções que foram apresentadas ao longo da história. E elas se baseiam na negação. É preciso negar alguma dessas situações para fazer sentido lógico na presença ou existência do mal e a existência de Deus. A primeira negação seria negar a existência do próprio Deus. Afinal de contas, o mal é real. Então, não é possível compatibilizar Deus e o mal. Logo, Deus não existe. É o que fazem os ateístas. O ateísmo vai dizer que não é possível conciliar a existência de Deus e do mal. Uma outra possibilidade seria negar o mal. É o que faz o ilusionismo. Ele vai procurar negar a existência do mal. E outra possibilidade é negar a incompatibilidade entre Deus e o mal. E aí nós teremos o dualismo, o deísmo e o teísmo. O ateísmo nega a existência de Deus. Ele diz que a existência de um Deus onisciente, onipotente e bom é incompatível ou improvável com a existência do mal. O ilusionismo, por sua vez, nega a realidade do mal. E aqui estão correntes religiosas orientais, que dizem que é possível você abstrair a existência do mal. O dualismo vai negar a incompatibilidade entre Deus e o mal. Ele vai afirmar a coexistência do bem e do mal em eterna oposição. Bem e mal são dois lados de uma mesma moeda. Eles coexistem e são necessários e estão em eterna oposição. Já o deísmo vai negar a incompatibilidade entre Deus e o mal, negando o interesse de Deus para acabar com o mal. O deísmo acredita num Criador que criou a terra e suas leis, o universo e todas as leis, e depois de ter criado tudo, ele se ausentou. Ele deixou tudo por conta das leis naturais. E assim toca-se a vida. E as leis naturais vão proporcionar as diferentes situações. E esse Deus não interfere, não intervém, ele não tem interesse em intervir. Então, ele nega o amor de Deus e seu interesse pelos homens. Existem ainda duas outras possibilidades. O teísmo crê em Deus. O teísmo cristão crê que o Deus criador é o Deus revelado nas Escrituras. Nós nos encontramos entre os teístas, mas eles se dividem também entre os deterministas e os permissionistas. O determinismo diz que Deus não criou o mal, mas decretou o mal. O mal, portanto, é uma necessidade. Aí se encontram as correntes que estão relacionadas com o calvinismo. O permissivismo diz que Deus não criou nem decretou o mal. Ele apenas o permite, respeitando o livre-arbítrio. O mal, portanto, é uma possibilidade e não uma necessidade. Esses dois conceitos, o determinismo e o permissivismo, eles estão sempre em debate. E tanto a soberania de Deus quanto o livre-arbítrio humano são realidades presentes na Escritura. O espaço não nos permite entrar em maiores detalhes, pois isso daria
um novo estudo a respeito da predestinação e do livre-arbítrio. Mas nós podemos tirar algumas lições. Há um propósito para a existência do mal. Tanto os deterministas quanto os permissivistas creem que há um propósito, e isso explica a existência do mal. Deus tem uma razão moral para a existência do mal. E para uns, há uma limitação, o livre-arbítrio, e isso explicaria também a existência do mal. Portanto, ambos concluem que o mal e o bem são duas direções opostas e que existe o livre-arbítrio e a responsabilidade. Ou seja, cada um irá prestar contas das ações que fizer. Ele tomará suas decisões e irá se responsabilizar por elas. Ainda que haja soberania de Deus, ainda que haja o livre-arbítrio do homem, o homem será responsabilizado por suas ações. Como explicar essas duas afirmações, a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, que parecem ser retas paralelas, que nunca se encontram, são uma questão a ser refletida e que caberia aqui um outro estudo para nós apresentarmos, e eu creio na conciliação dessa soberania com o livre-arbítrio. Mas algo importante a dizer é que o mal não foi criado. O mal não é uma entidade, uma substância, um objeto. O mal, antes, é a perversão do bem, a degeneração do bem. Deus não criou o mal. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ele não criou o mal. Antes, ele criou o bem. Ele viu tudo o que criou e disse que tudo era bom. Então, o mal é uma perversão do bem. Outro aspecto importante é que o mal pode ser dividido em duas classificações. Existe o mal moral e o mal circunstancial. O mal moral está relacionado com o caráter da pessoa, com a degeneração do bem. E Deus, como um Deus moral, em que não há trevas, não criou o mal moral. Entretanto, existe o mal circunstancial, aquele que nos atinge e nos parece mal. Esse tipo de mal, Deus, na sua soberania, pode utilizar para os seus propósitos. Assim, Deus estava utilizando a Babilônia para disciplinar o povo de Judá. E isso lhe parecia mal, mas era um mal circunstancial, pois o plano de Deus era o bem e a restauração do seu povo. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Assim Deus se revelou a Moisés em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Embora muitas questões possam não ser compreendidas por nós sabemos que suas obras são perfeitas, seus caminhos são justos, Deus é fiel, ele não comete erro, ele é justo e reto. E nisso nós devemos confiar, e Abacuque confiava. O mal se apresenta como dois tipos de problema. O mal intelectual, ele traz uma questão intelectual para nós. O mal pode ser visto de maneira a raciocinar sobre a sua existência, as suas causas e implicações, e nós podemos usar a razão e pensar sobre as razões do porquê existe o mal. Mas antes do mal ser um problema intelectual, talvez a maior dificuldade seja porque o mal nos traz um problema emocional. Ainda que eu compreenda e consiga compatibilizar Deus e a presença do mal,
O mal nos atinge muitas vezes de forma emocional e nós nos vemos envolvidos com o sofrimento, com a angústia das pessoas. Essa é a maior dificuldade da presença do mal. Mas a Bíblia já nos revelou em Hebreus capítulo 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Deus revelado na Bíblia é um Deus que se faz homem, que habita entre nós, que sofre os nossos sofrimentos, que derrama as nossas lágrimas, que sente as nossas dores, que prova o nosso cansaço, que vivencia as nossas angústias. É um Deus que está perto, que nos conhece e que conhece na carne as nossas fraquezas. Por isso, em João 16, 33, Jesus vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mal. Portanto, as lições que nós podemos tirar deste capítulo de Abacuque: a soberania de Deus na história nem sempre é compreendida. A resposta de Deus transtornou mais o profeta do que o seu silêncio. É lícito orar por livramento, mas estamos prontos para a resposta soberana de Deus? Para Abacuque, a cura parecia pior do que a enfermidade. Mas Abacuque desabafa com Deus. Ele tem intimidade para chegar até Deus e colocar em Deus a sua angústia. Ele busca a cura e a libertação em sua oração e encontra nos atributos de Deus e na majestade de Deus a compreensão dos seus propósitos e da sua garantia. Por fim, Deus não criou o mal, mas triunfou sobre ele. Em nossa próxima aula, iniciaremos o capítulo 2, onde estaremos estudando a visão de Deus revelada para Abacuque. Eu espero você lá.